Boa tarde, galerinha do oitavo ano. Hoje eu vou estar falando do capítulo 6, que fala de estatística. Vamos dar exemplo do que é, né? Por exemplo, eu vou fazer uma coleta de dados dentro de sala, né? Ou variáveis estatísticas. Por exemplo, preferência dos alunos do oitavo ano, né? Para o passeio de final de semana, né? Do final de semana. Final de ano, na verdade, desculpa. E aí, eu coloquei tipo de passeio, né? E aqui é a quantidade de alunos. O tipo de passeio vem falando parque de diversões, praia e camping, né? E aqui seria a quantidade total de alunos, que seria 30, né? 15 alunos escolheram parque de diversões. 6 alunos escolheram praia. E 9 alunos escolheram camping, certo? Vocês percebem que isso aqui ela é uma variável, né, qualitativa, porque há perguntas, certo? E não quantidade. E aí, esse tipo de passeio, ela é a variável estatística, nós podemos chamar variável estatística, ou simplesmente variável da pesquisa, né? E esses aqui, parques, diversões, praia, né, e campo, eles são os valores, né, dessa variável, certo? E agora eu vou falar do que é qualitativo ordinal, qualitativo nominal, né, quantitativo ordinal e assim por diante, certo? Mas a princípio o que é? É uma pesquisa, né, que nós fizemos, dando esse exemplo aqui, né, para coletar dados e saber qual o resultado que, né, do interesse dos alunos. E o que mais se interessaram foi pelos parques de diversões. Vamos para o próximo. Continuando aqui, pessoal, como eu disse que eu ia falar, vou falando agora sobre variável qualitativa ordinal. O que é variável qualitativa ordinal? Né? Quando há uma ordenação. Então tem que ter uma ordem, né? Isso para as possíveis ocorrências, né? Por exemplo, o nível de escolaridade de alguns trabalhadores é uma variável, né? Nível de escolaridade é uma variável, né? Qualitativa que pode ser escrito disposta, né? Na seguinte ordem. Então tem que ter uma ordem: ensino fundamental, ensino médio, ensino superior e assim por diante, né? Especialização e assim por diante. Então, quando eu falar de variável qualitativa ordinal, significa que ela tem que ter uma ordem, né? Uma ordem, ela não pode ser, né, variada, ela tem que ser uma ordem, certo? A variável, né, no caso, por exemplo, o nível de escolaridade, ele tem que ter uma ordem. Qual seria essa ordem? Eu posso começar pelo ensino médio? Não. Eu tenho que começar pelo quê? Nos estudos. Ensino fundamental, ensino médio, superior. Então essas aqui se chamam variáveis qualitativas ordinal, certo? Ordinal. Onde ela precisa de quê? De uma ordem. Vamos para a próxima. Variável qualitativa nominal, né? Agora é diferente do ordinal ela. Porque, ó, quando não há uma ordenação, ó, para as possíveis ocorrências. Então está dizendo o quê? Que não é necessário ter uma ordem, certo? Por exemplo, o tipo de comemoração do final, né, de ano do oitavo ano, que foi aquele exemplo anterior, né, é um tipo de variável qualitativo nominal, porque não precisa de uma ordem, certo? Ou variáveis como sexo, né, altura, massa, quantidade, né, de filhos, etc. Essas aqui não precisa de ordem, certo? Ela pode ser variada, certo? Por exemplo, quando eu falo aqui de idade, aí cadê? De altura, por exemplo. Altura, né? E aí eu vou falando de 1 metro e pouco, algo do tipo, né? E assim não precisa, né, de uma coisa em ordem, ela sempre vai ser variável. Nesse caso aqui, né, nominal. Então, a diferença entre qualitativa ordinal para qualitativa nominal é essa. Que uma precisa de uma ordem e a outra não. Agora eu vou falar sobre, né, as variáveis quantitativas.
Continuando aqui, pessoal, vou falar sobre variável quantitativa discreta, certo? Bora lá. O que é variável quantitativa discreta? Quando as possíveis ocorrências, né, são números inteiros que resultam, em geral, de uma contagem. Por exemplo, né, quantidade de filhos, desculpa pessoal, vou falar aqui, quantidade de funcionários e etc. Bora lá. Então, essa seria, né, o tipo de variável quantitativa discreta. Seria o quê? Seria números inteiros, por exemplo, quantidade de filhos, 1, 2, 3, 4, e assim por diante, né? Quantidade de funcionários, 100, não tem aquele 100,1, 100,1, 10,1, não tem. Então, esses, né, quando eu falo de quantitativa discreta, eu estou falando de números inteiros, né? Agora eu vou falar sobre a variável quantitativa contínua, certo? O que é isso? Quando as possíveis ocorrências são valores inteiros de uma escala, né, contínua de números reais, certo? Então, contínua de números reais. Por exemplo, a massa de um indivíduo, né, pois ela pode assumir valores reais como 80, 80,5, né, 80,54 e assim por diante, 90,5, né, 95 e assim por diante. Então, a diferença entre variável quantitativa discreta e variável quantitativa contínua é o que? É que uma é valores inteiros, né? Uma é valores inteiros, onde tem a parte de quantidade exata, né? Exata, como por exemplo, né? Como eu tinha falado, quantidade de filhos, né? Seria que 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E a contínua, quantitativa contínua é quando ela tem, né, valores reais e inteiros ao mesmo tempo. Por exemplo, 80, 80,5, 80,54, etc. Uma observação para vocês é que nem sempre um objeto, né, de pesquisa são pessoas, né? Nem sempre um objeto de pesquisa são pessoas. Por exemplo, uma fábrica de pesos, né, de pisos, desculpa, por exemplo, pode realizar uma pesquisa, né, para verificar quantos pisos apresentam defeito por lote de fabricação. Então, nem sempre são objetos de pesquisa são pessoas. Também pode envolver outros tipos de objeto. Agora eu vou colocar um exemplo. Vamos lá. Bora lá, pessoal. Vou pegar um exemplo aqui do livro, página 159, questão 1. Ele fala o quê? Classifique as variáveis em qualitativa, nominal ou ordinal, ou quantitativa, discreta ou contínua. Aí ele fala assim, ó, nacionalidade, né? Nacionalidade de uma pessoa. Nacionalidade de uma pessoa, ele é o que? Quantitativa ou qualitativa, né? Nacionalidade de uma pessoa pode ser brasileiro ou estrangeiro, sei lá, algo do tipo assim, né? Então, quando eu falo isso, ele é qualitativo, né? Nominal, certo? Ele é qualitativo nominal. Por quê? Porque não precisa de uma ordem, né? Então, ele é um qualitativo nominal. Porque não precisa de uma ordem específica, certo? Por isso que ele é nominal. ABI. Quantidade de livros. Quantidade de livros. Quanto seria a quantidade de livros? Seria o quê? Quantitativa discreta. Por quê? Porque eles não têm um livro e meio. Tem o quê? Um livro. Então, quando eu falo com um livro, 2 livros, 3 livros, eles são quantitativa discreta. Foi o que eu acabei de explicar anteriormente, né? Que precisa de números
naturais. Então eles são quantitativo, a resposta seria quantitativo, né? Discreto, né? Seria discreto, posso considerar discreto. Quantitativo discreto, né? Porque não precisa, né, de uma ordem, ok? E terceiro, ele fala assim, a altura de uma pessoa. Altura de uma pessoa. Foi a última coisa que eu falei, né? Que seria o quê? Quantitativa, né? Contínua. Por quê? Porque ela pode haver números naturais, como também, né, números inteiros. Então essa resposta aqui seria quantitativa contínua. Por exemplo, a altura de uma pessoa 1,70, né, metro, 1,74 metros, 1,80, né, metros, 1,82. Isso sim é um exemplo de quantitativa contínua, né? Pode envolver números inteiros e números reais, né? Como falei. E aí ele fala classe social. Quando eu falo de classe social, eu tenho que falar sobre qualitativa ordinal, né? Por quê? Porque tem uma ordem, né, dentro dela. Então seria qualitativo, né, ordinal. Então seria essas, né, as respostas dessa questão. Aí, pessoal, vou deixar para vocês página 159, continuando ainda na página 159, deixa eu apagar aqui. Atividade para vocês, página 159, página 159 e 160, né? Eu já respondi a primeira questão e aí vocês vão responder as outras. Então, boa tarde para vocês e um bom estudo. Até a próxima.